Sejam todos bem-vindos ao canal e mais uma vez, eu volto aqui depois de vários anos para falar um pouquinho da 9 horas. O último vídeo teve uma boa repercussão, então depois desse tempo todo eu decidi voltar a gravar e falar um pouquinho mais. E como dá pra ver aqui no vídeo, as minhas 11 horas elas estão um pouco amareladas, com o caule um pouco avermelhado. Na verdade, todas as plantas aqui do meu jardim agora estão com esse aspecto um pouco mais, como eu posso dizer, veranesco, né? Porque eu moro em São Paulo, né? Aqui é uma cidade seca e quente a maior parte do ano, né? Mas geralmente aqui é um lugar onde eu consigo cultivar 11 horas bem. E agora tá chegando o final da temporada, né? A planta, ela tem o seu momento de ficar super forte, mas agora ela tá num momento de estar um pouquinho mais cansadinha, assim dizendo, sabe? Todo mundo que já teve 11 horas sabe muito bem que a planta, depois de atingir certo nível de desenvolvimento, né, o ápice daquele esbanjar de flores, né, ela começa a ficar com os talinhos um pouco mais alongadinhos, assim, com folhas mais espalhadas. E aí, conforme vai passando o tempo, ela vai dando menos flores menores. E isso é um indicativo, né, de que chegou o momento, de repente, de fazer uma poda nela, né? Claro que depende da planta. Às vezes é melhor fazer mudas e replantar, né? Mas esse vaso aqui em particular, ele estava bem frondoso há pouco tempo atrás, então eu acho que ainda dá para aproveitar um pouquinho. A gente está em janeiro agora, mais ou menos próximo do dia 20, a temperatura tem estado quente ultimamente. Quem é de São Paulo sabe bem como que é a temperatura aqui em janeiro, é uma época de muita chuva, de muito calor, fica um clima bem tropical e lembra até um pouco a praia, né? A praia é o lugar onde mais tem 11 horas. Se vocês forem viajar, vocês com certeza na praia vão achar algum lugar que tem 11 horas, né? Mas vamos lá, observem bem essa planta. Ela tá com todas essas características que eu passei. Isso significa que ela precisa de uma poda. Eu sei, você vai pensar, não, a poda é uma coisa que vai trazer a planta para um estágio onde ela não vai ter flores, mas quando o assunto é 11 horas, gente, uma coisa que é muito real é que ela gosta de ser cortada, ela gosta de ser picada e replantada, e ela gosta de crescer de novo. Se você observar bem esses talinhos que estão aqui, eles já desenvolveram tudo que eles tinham para desenvolver. Então, quando você corta eles, você permite que eles rebrotem, com que eles possam crescer novas folhas, novos talinhos e com eles vir novas flores. Claro que somente a poda não vai resolver tudo, né? Aqui no caso em específico, como é um vaso, também é necessário fazer uma fertilização, né? Mas assim, é uma coisa leve, não é uma super fertilização. Na verdade, quando o assunto é fertilização, eu sempre gosto de colocar pouco, porque assim eu evito que dê algum problema. Porque as 11 horas elas podem sofrer sim se você colocar algum excesso de nutriente, né? Pode queimar as raízes e todo mundo que cultiva 11 horas sabe que essa planta, quando ela começa a perder as raízes, não tem mais jeito. Você precisa cortar rapidamente o talinho e fazer uma mudinha, porque aquela raiz ali ela não vai mais pra frente. Ela tem o tempo dela de vida e depois que ela sofre um dano muito grande, né? Aí fica bem difícil de você reviver aquele talinho, né? Aquela planta. Então, pessoal, quando vocês verem que ela tá começando a ficar melada, ela tá começando a ficar debilitada, é um momento que a planta precisa de uma poda ou que sejam feitas novas mudinhas. Aqui no caso, eu vou fazer uma poda, porque eu acredito que essa 11 horas que eu tenho, ela ainda tá boa para podar. Mas também fazer as mudinhas, elas são mais eficientes, elas crescem com mais força e elas vão
ficar mais bonitas, mas elas demoram mais. Esse é o problema de fazer da muda. Então, por isso que eu vou fazer a poda seguida de fertilizador. Bem, galera, pra gente começar, a gente vai precisar de alguns materiais que é bom você já deixar separado, né? Assim você não vai ter problema. Mas a gente vai precisar de uma pazinha, né? Pra começo de conversa. Depois a gente tem uma tesourinha pra fazer a poda e uma colher de café pra gente medir a dosagem, né? Fora que eu tenho aqui os fertilizantes, né? Que é a minha receitinha secreta. E um punhadinho de terra, que isso vai evitar de queimar suas raízes com excesso. E agora vamos dar uma olhadinha nos fertilizantes que eu utilizo, né? Nesse caso são 3 fertilizantes, todos eles de origem natural, né? Para evitar qualquer problema, porque os químicos eles causam problemas sérios caso você erre. Então o primeiro que eu digo nessa receitinha secreta que eu tenho é o bokashi, esse que eu coloquei no chão. Depois a farinha de osso, que se encontra em qualquer loja, assim, na Cobase, se você mora em São Paulo, você vai achar. E também tem a torta de mamona. Esses 3 ingredientes, eles são espetaculares para 11 horas em específico. Eu garanto para vocês que com esses 3 aqui, vocês não vão ter erro, porque eles não vão queimar sua planta desde que você misture eles numa terra. Então, pessoal, tendo tudo em mãos, a gente já pode chegar com a receitinha que eu tenho de fertilizante orgânico para as 11 horas, né? Bem, não tem nenhum segredo, é meia colher de cada um deles, meia colher de torta de mamona, meia colher de farinha de osso e meia colher de bokashi. Com esses 3 ingredientes nessa quantidade, eu garanto para você que você não vai errar. Você colocando esses 3 misturados juntos, eles vão funcionar de forma melhor. Que eu percebo que se você coloca eles de forma independente, às vezes você pode fazer com que a planta solte mais folhas, ou às vezes com que ela solte mais raiz. E a gente quer que eles cresçam em abundância, para eles se regenerarem depois da poda e em seguida já vir com flores. Esses adubos, eles são lentos assim, a planta ela consome eles de forma um pouco mais devagar que outros adubos, né? Por isso que eu sempre recomendo assim que você use fertilizantes orgânicos e de preferência fertilizantes que são comprados, porque às vezes a gente quer fazer algum e a gente pode errar na mão, entende? E às vezes o barato até que pode sair caro, dependendo do caso, né? E agora, pessoal, é sem misericórdia, entende? Todo esse excesso de planta que tá crescendo além do vaso, a gente tem que cortar. Assim, dá um pouco de pena porque a gente pensa que a planta ela vai sofrer por causa disso, mas não. É justamente aí que ela vai poder desenvolver o máximo de beleza que ela vai ter. Claro que é preciso ter paciência, né, gente? Jardinagem é um hobby para quem tem paciência. Mas para quem não tem, a gente precisa cultivar. Igual a gente cultiva as plantas, né, pessoal? E a gente descobre que há muita beleza em observar esse processo que pode ser um pouquinho lento, mas é um processo das plantas, né? E galera, sinceramente, eu acho que fazer poda e cuidar do jardim é quase como fazer uma terapia, sabe? É o momento onde eu tô ali em silêncio, concentrado, apreciando, né? Essas coisas da natureza, tendo contato, encostando a mão nas plantas, encostando na terra, sentindo os aromas que sobem conforme você vai fazendo a poda de uma planta, ou até mesmo vendo os insetos que estão por ali, sabe? Tipo, a gente percebe que existe um mundo muito grande naquele pedacinho de natureza que a gente tem ali no vasinho, né? E, sinceramente, eu sinto muito carinho por essas plantas de 9 horas. Sério, elas são especiais pra mim.
Então, pessoal, agora que a gente terminou a poda, né? A gente cortou aproximadamente uns 2/3 assim da planta. A gente vem com a terrinha que a gente preparou e aí a gente vai completar ali no vasinho, né? Com a terra que a gente preparou. Claro que se você puder revirar a terra, vai ser melhor, mas nesse caso, como estava bem denso essa moitinha, eu não quis estragar o torrão, então eu joguei por cima e fui assentando ali para que a terra ficasse dentro do vaso e não ficasse em cima das folhas, né? É importante que a terra fique o máximo possível por baixo ali da planta, né? E não ficar nas folhas, isso vai ser um problema. Outra coisa boa, pessoal, é que com essa poda a gente elimina muitas pragas também, né? Conchonilhas e largatas geralmente ficam mais nas pontas, assim, da 9 horas. E com essa poda você já tirou praticamente quase tudo que tinha, né? Mas agora, galera, é fundamental. Você tem que molhar bem a sua planta depois de fazer a adição de terra com fertilizante. Porque a água ela vai primeiro ajudar a misturar essas duas terras e ela vai trazer os nutrientes para as camadas inferiores, né, da planta. E isso é muito importante. Não se esqueçam de regar as suas plantas depois de fazer a fertilização. E perfeito! Nós terminamos a manutenção do nosso vasinho de 11 horas. E agora, pessoal, vem uma outra parte fundamental do cultivo de 11 horas, que é a confecção de mudinhas. Claro que a gente fez a poda toda da planta, mas essa planta ela não vai durar mais muito tempo. Então a gente precisa já pensar em fazer a próxima geração, né? Mas quando a gente vai fazer, a gente não faz com qualquer talinho. Por exemplo, aqui no vídeo eu removi um talinho que está saudável, que ele tem muitas folhas, ele tem flores. Então esse tipo de talinho você pode retirar para vir estar fazendo suas mudas, mas os talinhos que são alongados e tem poucas folhas, esses talinhos eles até pegam, mas eles vão vir a se tornar plantas que vão ser fracas. Então para você fazer uma planta que vai ser boa, ela precisa vir de um raminho saudável. Então é isso, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. E eu gostaria de dizer que caso vocês queiram que eu faça um vídeo explicando detalhadamente como eu faço as mudas, comentem aqui embaixo, eu vou adorar conversar com vocês e compartilhem a experiência de vocês. Tchau, tchau, pessoal, a gente se vê na próxima.